Compaixão na cura. Hoje vamos falar sobre algo interessante. Vamos falar sobre a compaixão na cura. Amém? Então se achegue aí. Vamos falar sobre a compaixão. Você tem compaixão pelas pessoas? Como funciona o processo da compaixão na cura? Você que quer receber uma cura, ou você que quer ministrar, orar por alguém e que as pessoas sejam curadas, você que precisa de uma cura. Eu quero te ensinar hoje sobre a importância da compaixão na cura. Na Bíblia, ela é fatídica em dizer que Jesus ele tinha compaixão pelas pessoas. Jesus se compadecia das pessoas. E a Bíblia vai dizer, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Ou seja, a compaixão automaticamente iria se perder. Mas ainda existe aqueles que sentem compaixão pelo seu próximo. Então eu quero primeiro contar uma história que aconteceu comigo alguns anos atrás, muito interessante. Eu estava na porta de uma igreja, adentrando, e tinha um bêbado, um mendigo, deitado na igreja, na porta da igreja. E ele me pediu comida. Já passou por isso? Alguém chega perto de você e pedir comida? E ele me pediu comida e eu falei para ele, eu não tenho dinheiro. Aí ele falou, não quero dinheiro, eu quero comida. Eu falei, é comida? Então espera um momento. E aí eu voltei na minha casa, eu peguei um prato de comida e eu entreguei a ele um prato de comida. Mas é engraçado que quando eu acabei de entregar a comida para ele, ele pegou a minha mão e ele começou a falar. Deus usou a boca daquele homem para falar comigo. Você acredita nisso? Deus usar um mendigo para falar comigo? Foi justamente isso que aconteceu. Quando eu entreguei o prato de comida para ele, ele começou a profetizar sobre a minha vida. Ele começou a falar coisas que só eu e Deus sabiam. Um bêbado, mendigo. E o mais engraçado é que ele terminou de falar, quando ele soltou minha mão, ele voltou a ficar bêbado de novo. E aí eu entreguei o prato de comida para ele sem entender nada daquilo que tinha acontecido ali. Às vezes Deus vai colocar pessoas diante de você para que você tenha compaixão. Muitas vezes Ele vai te testar para saber como está a tua compaixão pelo próximo. Há 3 anos atrás também eu me lembro de um cadeirante de roda. E eu olhava para ele, eu queria muito que ele levantasse da cadeira de roda. Mas eu ainda estava começando a viver as experiências de cura. Eu ainda estava começando ainda a viver essas experiências de ver pessoas sendo curadas. E se você está aí, entrou aí, que precisa de uma palavra de fé, precisa de uma oração, eu quero orar por você. Coloca aí, ó. Eu preciso de oração em tal área. Que eu estou anotando aqui, e no final eu vou orar por todo mundo que colocou o seu nome aí. Então, eu olhava para ele e falava assim, pô, eu queria que esse pessoal levantasse da cadeira de roda. E aí o que eu fiz? Eu fui lá, orei por ele, eu toquei a mão dele, eu declarei que ele seria curado, que ele levantaria daquele lugar. Só que nada aconteceu. Nada aconteceu, ele não levantou da cadeira de roda. Ele não levantou daquela cadeira de roda. E eu fiquei muito triste com isso, porque eu já vi Jesus levantando pessoas da cadeira de roda. Eu já vi pessoas cuspindo câncer. Eu já vi pessoas levantando em cadeira de roda, sendo curadas no nome de Jesus. E aí eu fiquei triste, por que ele não levantou da cadeira de roda? E eu lembro quando eu sentei no banco, né, eu estava numa igreja, eu lembro quando eu sentei no banco, o Espírito Santo falou assim comigo, você teria coragem de trocar de lugar com ele? Você já pensou nisso? Você quando olha essas pessoas na rua, você quando vê pessoas em situações que precisam de um toque de Deus, precisam de um alimento, você cuida? Essa é a pergunta hoje estou aqui para saber qual é o nível de compaixão que você está tendo pelo próximo.
Ou você só tem se preocupado com você, ou tem se preocupado com o seu trabalho, com sua saúde, com o seu bem-estar? Você tem se doado ao seu próximo? Você tem se doado aos seus amigos? Você tem se doado a alguém? A Bíblia vai dizer que Deus ungiu a Jesus de Nazaré. E ele percorreu aqui fazendo o bem, porque Deus era com ele. Jesus fazia o bem. E você tem feito o bem a alguém? Você tem abraçado os tristes? Você tem consolado pessoas? E aí eu orei por ele, coloquei a mão nele e declarei. Em nada ele não se moveu da cadeira de roda. E o mais interessante é que quando eu sentei na cadeira, eu sentei no meu banquinho triste, eu já estava começando a experimentar curas, milagres, vendo pessoas sendo curadas pelo poder de Deus. E aí quando eu sentei naquele lugar, o Espírito Santo falou algo comigo. Ele falou assim: você trocaria de lugar com ele? E eu respirei fundo, pensei, trocar de lugar. Eu falei assim, se fosse para viver o milagre, trocaria. Mas na verdade, o que o Espírito Santo estava me ensinando naquele momento era se mover em compaixão. Se mover em compaixão. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. E é o que tem acontecido. É o que tem acontecido nessa terra. As pessoas não estão mais preocupadas com o próximo. As pessoas não estão mais preocupadas em ajudar o próximo. Estão preocupados com o seu bolso, o dinheiro, estão preocupados em viajar, mas não estão preocupados. Quando eu entendi aquilo ali, eu entendi que eu precisava andar em compaixão. Eu fiz um voto com Deus. Toda pessoa que chegasse na minha casa, toda pessoa que chegasse onde eu morasse e pedisse alguma coisa, eu daria. Você teria coragem de fazer isso? Alguém chegar na sua casa e te pedir 20, 30 reais? Ou pedir uma comida? Ou pedir uma panela? Ou pedir um chinelo? Pois bem, tudo isso eu ofereci às pessoas. As pessoas chegavam na minha casa e falavam assim: você tem 10 reais para me arrumar? Tem. Você tem uma panela para me emprestar? Tenho. Foram 2 meses e eu nunca vi tanto mendigo indo na minha casa pedindo as coisas. Mas eu dei. Eu dei porque eu tinha feito um voto com Deus. Eu queria ser usado por Ele. E Ele me disse que para ser usado por Ele eu precisava andar em compaixão. Aquele cadeirante de roda não levantou. Porque eu não sabia a chave para gerar um milagre. A chave para gerar um milagre é a compaixão. A chave para gerar um milagre é o toque. Eu já vi algumas curas. Está em árabe aí. Eu já vi algumas curas, mas quem cura é o Espírito Santo. Eu já vi pessoas levantando cadeira de roda. Já vi pessoas cuspindo câncer. Mas eu não curo. Quem cura é Ele. Quem cura é o Espírito Santo de Deus. Então, 2 anos depois desse processo de compaixão, eu entro numa casa. E numa casa tem uma senhora chamada Maria. E quando eu entro naquela casa, o Espírito Santo fala para mim: aquela mulher vai andar. E aí eu oro por ela, eu digo para ela: Maria, Dona Maria, hoje você vai andar. Ela falou assim para mim: eu creio, Tiago, eu creio. E eu não fui nem lá ver a Dona Maria, eu fui lá alugar uma casa, fui procurar um lugar para morar. E aí eu falo com ela: quanto tempo você não anda? Ela falou assim: tem 1 ano que eu não ando. Eu falei: então hoje você vai andar. E aí eu oro pelaquela mulher, aquela mulher levanta da cadeira de roda. O meu coração explodiu de alegria. Mas uma coisa eu precisava andar em compaixão. A Bíblia vai dizer que existia um grupo que vinha com uma esquife e tinha um morto dentro. Uma mãe chorando. Essa mãe não tem nome, ela é chamada de viúva de Naim. Naim era uma cidade. E a Bíblia vai dizer que Jesus sentiu compaixão. A Bíblia vai dizer que ele sentiu íntima compaixão pela dor daquela mulher. E ele toca na esquife. E aquele menino que estava morto levanta.
Ou seja, a compaixão de Jesus gera um milagre. Se você aprender a gerar compaixão pelo seu próximo, a gerar compaixão para as pessoas que estão à sua volta, Deus ele vai te usar em curas e milagres e pessoas serão transformadas através da sua vida. Pessoas serão mudadas através da sua vida, mas você precisa aprender a gerar a compaixão dentro de si. O Gadareno, você conhece a história do Gadareno? A Bíblia vai dizer que existiam legiões sobre a vida daquele homem. E quando Jesus ele expulsa aqueles demônios daquela legião lá, daquele homem quer seguir Jesus. E Jesus fala para ele, volta para sua família e diga a ela como Deus teve misericórdia de você. Você tem tido misericórdia de alguém? Você tem cuidado de pessoas? Ou você tem andado para um lado para o outro, batendo cabeça? Procurando um significado nessa vida? Eu te digo, saia dessa circunstância. Comece a viver. A escola de cura hoje, ontem falamos sobre 3 aspectos da cura. Aspecto do corpo, da alma e do espírito. Hoje eu quero falar sobre a importância da compaixão para viver o milagre. A importância da compaixão para viver o sobrenatural. A Bíblia vai dizer que um centurião, ele dava esmola. E Deus viu a esmola que ele dava e mandou um anjo lá anunciar as boas novas. Às vezes você... Tiago, eu não tenho dinheiro, eu não sou rico, eu não sou milionário para poder ajudar as pessoas. E quem já pensou assim? Se eu fosse milionário, eu ajudaria muita gente. Não, você não precisa ser milionário para ajudar. Ajuda o seu próximo. Ajuda o seu amigo do trabalho que precisa de uma palavra. Ajuda as pessoas da sua rua que precisam ver em você a imagem de Jesus. E quando eu falo imagem de Jesus, não falo a imagem da religião, não falo a imagem da placa de igreja. Eu falo sobre misericórdia, sobre cuidado. A Bíblia diz que Jesus teve compaixão e curou muitos. Quando ele vai fazer a multiplicação dos pães, ele diz o seguinte: não despede essas pessoas, porque elas não têm para onde ir comer. Eu estou sofrendo de compaixão por elas. Deem de comer. Você tem dado de comer para alguém? Você tem tido compaixão? Você tem tido cuidado com pessoas ao seu redor? Algumas semanas atrás eu estava na Central do Brasil e aí me chegou um jovem. E o jovem, ele estava simplesmente com a perna toda cheia de bicho. Toda cheia de bicho. De tal forma que eu fiquei até assustado. Fiquei muito assustado com a quantidade de bicho que estava na perna dele. E eu falei para ele, o que é isso, meu jovem? E ele falou assim, eu dormi e quando eu acordei, uma mosca pousou no meu machucado. Era um homem de rua. E eu falei assim, como eu posso te ajudar? E ele falou assim para mim, só me compra um remédio. E aí eu fui na farmácia, comprei água oxigenada. Comprei água oxigenada 10 volumes, joguei no remédio dele. Comprei anti-inflamatório e dei a ele. Aquele menino sorriu, ficou tão feliz. Ficou tão feliz por ter comprado os remédios para ele, que ele não acreditou, ele pulou de alegria. Ele pulou muito de alegria. O João Henrique, fica na paz. E aí eu compro o remédio, entrega a ele fica muito alegre. Ele, cara, eu não acreditava que você ia fazer isso. A gente gasta dinheiro com tanta coisa, com tanta besteira. A gente gasta dinheiro com tanta mediocridade, mas a gente não tem capacidade de ajudar o nosso irmão. A gente não tem capacidade de dar um remédio. Ou às vezes atravessar da rua. E Jesus andava em misericórdia. Jesus andava em misericórdia.
Às vezes não está chegando coisa dentro da sua casa. Às vezes aquela bênção que você está esperando, ela não tem chegado porque está faltando você aprender a andar em misericórdia e cuidar